A neuropsicopedagogia, ela não é um reforço escolar. A neuropsicopedagogia, ela não se aplica apenas no contexto de uma escola, no período de alfabetização, durante as séries iniciais, durante as séries finais. Não, a neuropsicopedagogia, ela é uma competência, né, para auxiliar sujeitos das mais diversas idades, de bebês a idosos, a desenvolverem os seus processos de aprendizagem. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso NeuroBebê em Foco de hoje. Eu sou Karen, neuropsicopedagoga, e eu te ensino a começar os seus atendimentos e viver de neuropsicopedagogia. Quando a gente fala em neuropsicopedagogia, as pessoas já pensam na pedagogia e acreditam, inclusive tem pessoas que acreditam que é necessário ser pedagogo para ser neuropsicopedagogo. E isso não é verdade, você não precisa ser pedagogo para ser neuropsicopedagogo. Eu, por acaso, sou pedagoga, mas, né, a Jenny, nossa super neuropsicopedagoga institucional, ela é licenciada em música. Eu tenho muitos alunos que são de diversas áreas e são excelentes profissionais na neuropsicopedagogia. Tem enfermeiro, né, graduação em enfermagem, graduação de assistência social, tem professores das mais diversas áreas de conhecimento. Então, assim, a neuropsicopedagogia, nós vamos entender o seguinte: ela é uma ciência que vai atuar no processo de neuroaprendizagem. Isso quer dizer o quê? Que a neuropsicopedagogia se ocupa de entender o sistema, a estrutura e todo o funcionamento do sistema nervoso e como esse sistema processa a aprendizagem, tá? Então, assim, quando a gente entende isso, a gente percebe que a neuropsicopedagogia trabalha com a aprendizagem, com o desenvolvimento humano, tá? A pedagogia, ela tem uma outra conotação. A pedagogia, por mais que a gente pense que o pedagogo é só o professor de primeira a quarta série, que o pedagogo, né, a função do pedagogo é alfabetizar, é dar aula. Na verdade, a ciência a pedagogia estuda o processo de educação e de formação humana. Por isso que ela é uma das 3 bases fundamentais da neuropsicopedagogia. Mas, se a gente partisse da lógica que para ser neuropsicopedagogo precisa ser pedagogo, já que a pedagogia nos embasa, a gente teria que partir da premissa também que precisa ser um neurocientista e precisa ser um psicólogo, né, formado em psicologia para entender da psicologia cognitiva. E, na verdade, não. Tá? A neuropsicopedagogia, ela pega seu ponto de intersecção a partir dessas 3 ciências, né? Ela cria o seu campo de atuação, ela cria seus protocolos e vai atuar diretamente, exclusivamente no processo de aprendizagem do desenvolvimento humano, tá bom? Então, assim, entendendo isso, a neuropsicopedagogia, ela não é um reforço escolar. A neuropsicopedagogia, ela não se aplica apenas no contexto de uma escola, no período de alfabetização, durante as séries iniciais, durante as séries finais. Não, a neuropsicopedagogia, ela é uma competência, né, para auxiliar sujeitos das mais diversas idades, de bebês a idosos, a desenvolverem os seus processos de aprendizagem, contando aí essa aprendizagem, entendendo como um desenvolvimento humano, tá? Como a gente vai entender a teoria de Piaget, por exemplo. Piaget, ao contrário do que muitos acreditam, ele não criou uma teoria de aprendizagem. Piaget, ele não criou uma teoria de aprendizagem. Ele compreendeu o processo de aprendizagem, mas ele criou uma teoria de desenvolvimento humano. E não há desenvolvimento humano sem aprendizagem. O ser humano não se desenvolve se ele não for apto, não tiver a capacidade de aprender as coisas, tá? Então, a pedagogia, ela entra nisso, entender o processo de desenvolvimento humano, mas a função do neuropsicopedagogo não é ensinar português, matemática, ciências, história, geografia, educação física, arte, inglês, língua estrangeira moderna, enfim. A função do neuropsicopedagogo é desenvolver
a aprendizagem humana por meio da estimulação de estruturas cognitivas, né? Fazer com que os processos mentais aconteçam, fazer com que eles sejam potencializados, fazer com que eles sejam aprimorados, podendo, né, auxiliar em toda a aquisição de conhecimento, qualquer conhecimento, tá bom? Então, assim, muita gente não sabe como o neuropsicopedagogo atua com criança e pensa que a função do neuropsicopedagogo é alfabetizar, ou é ensinar matemática, ou é ensinar alguma matéria, um componente curricular que essa criança está com uma nota baixa na escola, ou está com uma dificuldade na escola. Mas não, neuropsicopedagogo também não trabalha com componente curricular, tá? O que acontece? A gente vai estimular, como eu falei, as estruturas cognitivas, e essas estruturas cognitivas, elas vão se potencializar, se expandir, se abrir, para que qualquer novo conhecimento possa ser acomodado nessa estrutura e seja consolidado, tá? Eu gosto de fazer uma analogia, né, que a neuropsicopedagogia, ela é a nossa estrutura cognitiva, né, o sistema nervoso de uma maneira geral, vamos pensar numa estrutura cognitiva, muitos de nós vamos imaginar o cérebro, né, mas o cérebro tem outras estruturas que fazem parte da estrutura cognitiva, mas eu gosto de imaginar a estrutura cognitiva como a terra, o solo, né, o solo para ser plantado. Existe muita terra no nosso planeta, né? Muita terra, muito solo. Mas nem todo solo é fértil. Nem todo solo que eu colocar lá uma semente de trigo vai germinar um trigo. Nem todo solo que eu colocar uma semente de abacate vai nascer um abacateiro. Nem todo solo que eu colocar uma semente de uma rosa vai nascer uma roseira. Por quê? Porque nem todo solo é fértil, tá? Nem todo solo é fértil. Assim também a nossa estrutura cognitiva. Nem toda estrutura cognitiva é fértil o tempo todo e está pronta para receber conhecimentos. Então, eu gosto de ver a neuropsicopedagogia como a ciência prática, onde o neuropsicopedagogo é aquele que vai preparar essa terra para o plantio. Por exemplo, né, enquanto neuropsicopedagogos, nós vamos estimular essa estrutura cognitiva, independente de um componente curricular ou outro, independente do conhecimento a ser aprendido, independente da disciplina que essa criança precisa desenvolver. A gente vai arar essa terra, a gente vai adubar essa terra. Então, como que a gente vai arar essa terra? A gente vai trazer novos estímulos. Como que a gente vai adubar essa terra? Aumentando o processo sináptico e criando ali, por vezes, a possibilidade para aquela estrutura, né, produzir novos neurônios, novas conexões sinápticas, para que os caminhos se tornem rápidos, né? Os canteiros fiquem interligados, que haja irrigação, né? Que a água possa chegar ali e umedecer aquela terra para que haja nutriente suficiente, para que haja água suficiente, né? Os canteiros ali, as profundidades de canteiro suficiente para que quando esse solo receber uma semente, essa semente vai germinar, né, no conhecimento. Então, assim, eu gosto muito de pensar dessa forma, nessa analogia, né? Que a neuropsicopedagogia é o arar a terra, é o adubar a terra, é o preparar os canteiros, selecionar ali as profundidades dos buraquinhos onde vão ficar as sementes. Porque sabe, né? Que se você fizer um buraco muito fundo, a semente, o broto não consegue sair para cima do solo. Mas se você fizer um buraco muito raso, a semente morre seca, porque ela não vai ser coberta pela terra. Então, assim, a gente tem que entender que a neuropsicopedagogia vai trabalhar nessa estrutura cognitiva, vai desenvolver, vai potencializar essa estrutura cognitiva para que qualquer conteúdo, qualquer conhecimento, qualquer nova informação, qualquer sementinha possa dar frutos, possa se consolidar, possa aprender, possa fazer com que aquela aprendizagem realmente se instaure nessa estrutura cognitiva. E aí a gente vê
que não é fazendo reforço escolar que a gente vai ajudar o nosso paciente, não é ensinando conteúdo de português, de matemática, tabuada, continha, história, geografia, ciências, que a gente vai ajudar o nosso paciente. É por isso que a neuropsicopedagogia não precisa da base da pedagogia na graduação. É por isso também que o neuropsicopedagogo não precisa ter experiência em sala de aula, porque a gente não utiliza de didática com o nosso paciente. A gente aplica técnicas e protocolos de estimulação e reabilitação cognitiva, tá? Claro que a neuropsicopedagogia aliada a um bom processo de escolarização, aliada às vezes a uma boa tutoria de reforço escolar, vai trazer muito mais resultados, muito mais rápido. Mas a função do neuropsicopedagogo não é trabalhar componente curricular. A função do neuropsicopedagogo, então, é expandir essa estrutura cognitiva, aumentar esses processos cognitivos, os processos sinápticos, agilizar, né, a velocidade do processamento da informação. Então, é muito importante todas essas habilidades, né, essas funções cognitivas para que esse sujeito desenvolva, né, essa estrutura cognitiva.